Eu sou o professor Viegas, esse é o Viegas Cast, o podcast do professor, e o convidado de hoje é o Antônio, né, que trabalha no NTE, eu nunca lembro, é 28º, né, o de vocês, né? 28ª CREA. Da 28ª Coordenadoria, né, Regional de Educação, aqui da SEDUC RS, né? E o nosso bate-papo de hoje é sobre a prova PISA para escolas, né? Depois que eu passar a palavra para o Antônio aí se apresentar, né? Eu vou colocar na tela aí uma pequena explicação aí, né, do que é a prova PISA, tá? O link está aí embaixo na descrição, né? Se o pessoal quiser, nos comentários também, se quiserem depois dar uma olhada, né, para entender melhor o que é a prova. Mas, enfim, eu vou passar a palavra então para o Antônio, né? O Antônio é técnico lá no NTE, né? O Antônio, é isso, né? Exatamente, Viegas. Estou técnico lá no NTE, Está... né? Eu sou bacharel em administração de empresas, né? Tenho um curso de pós-graduação em gestão de TI também, e passei no concurso e estou atuando, né, no momento lá na 28ª no NTE, junto com a Sim. minha colega Fabiana, o Fábio, e Uhum. com a coordenadora, que é a Suziane. Sim, sim. A Suziane, inclusive, que já esteve aí, né, participando, né, de um dos Sim. podcasts. Não era o Viegas Cast, então até disse para ela, não, vou marcar contigo aí para participar do Viegas Cast também, né, para falar até de acontecimentos, não vou dar spoiler, né, acontecimentos que Sim. vão ter mais pro final do ano. Mas, enfim, né, o nosso bate-papo hoje é sobre a prova PISA. Eu vou colocar na tela aí, então, uma pequena explicação aí do que é a prova, tá? Não vou ficar fazendo uma leitura aí, mas mais para o pessoal ter uma ideia, né? Existem duas provas PISA, na verdade, né? A PISA internacional e essa prova que está sendo aplicada aqui no Brasil, que é a PISA para escolas, né? Tá? Que é uma prova pensada aí, tá falando aqui, né? Para instituições de ensino para avaliar um desempenho de uma escola numa escala que é internacional, por isso a importância dessa prova aí, né? Então, são avaliadas aí habilidades e competências no campo da leitura, matemática, ciências e habilidades socioemocionais dos alunos de 15 anos, né? Ou que estão completando 15 anos, né? No caso, esse ano 2022, né, o Antônio? Se eu não Exatamente, estou na errado, faixa né? dos 15 aos 16 anos, né? 15 ou 16 anos. Pois é, Tá. isso é uma coisa que o pessoal fica muito na dúvida, né? Porque o pessoal fica perguntando assim, mas de que turma, né? Não tem turma na Não prova tem PISA turma. para escolas, né? É diferente das outras aplicações, o SAEB, por exemplo, que eles pegam uma turma, né? E aplicam naquela turma, né? Por nível de ensino, primeiro ano, segundo, terceiro. Não, a prova PISA para escolas é uma prova que ela é aplicada por faixa etária. Então, assim, os alunos são escolhidos amostralmente, né? Às vezes o pessoal, durante a aplicação, faltou aluno, querem pegar qualquer Exatamente. aluno de outra turma, né, Antônio? Exatamente. Quem está no pátio, eu posso chamar o fulano que está no pátio, daí a gente Sim, explica. Não, já é um aluno pré-selecionado, tem o código dele, a prova dele já está no computador, então não tem sim. como pegar outro aluno. É Tá? amostral, né? É amostral, É isso que o pessoal às amostral. vezes tem dificuldade de entender, e eu não sei nem quais são os critérios que é a Sensgran-Rio que organiza, né? Eu não sei nem quais são os critérios deles para fazer essa amostragem, né? Mas não é qualquer aluno. Eu teve uma escola que eu fui, Antônio, até só para explicar para o pessoal, eu trabalhei como técnico aplicador ano passado e esse ano Me lembro, me lembro. eu estou como coordenador técnico, né? Então eu não saí a campo esse ano, né? Até fiz visitas em algumas escolas. Mas o ano passado eu fui técnico aplicador, né? E teve uma escola que eu cheguei, acho que foi até a primeira escola que eu cheguei na Alvorada, e tinha uma turma dos alunos do terceiro ano ali, e eles estavam muito eufóricos e querendo fazer a prova, né? E aí a gente não estava fechando a quantidade de alunos ali, e eles queriam perguntar, não, nós não podemos fazer a prova, aí nós já queremos, estamos querendo testar os nossos conhecimentos aí para o Enem e tal. Infelizmente, a gente, né, se pudesse pegar vocês aí para fazer a prova, a gente pegaria, né? Mas é que nem o Antônio está explicando. Os alunos já estão numa lista ali com o código da prova e tudo, não pode ser substituído, né, Antônio? Não. Infelizmente, Viegas, essa questão de pegar alunos assim, aleatoriamente, como alguns sugerem, até o desconhecimento, às vezes, da própria escola, tá? Isso aí, erroneamente, porque eles acham assim, não, essa relação que veio para mim do PISA aqui, pô, não são só os bons alunos. Não. O universo é diversificado. Eles pegam alunos que
saem bem na escola, os que estão mais ou menos e os que estão mal também. Não tem um critério assim básico. Inclusive, esse ano teve bastante, pelo relato do pessoal, né, bastante alunos especiais também, né? Teve, eu peguei 2 escolas que tinham alunos especiais e se comportaram muito bem, vou te contar. Sim, assim, que legal. A gente esperava que poderia dar algum problema durante a prova, o aluno se levantar, né, mas não, se comportaram de forma exemplar. Sim, sim. E uma outra coisa interessante, que talvez quem for assistir depois o nosso podcast, ou ouvir depois o podcast, né, é que ela é uma prova totalmente feita no computador, né? Sim, sim. Então, assim, ela é diferente das outras provas que são impressa e aplicam nas escolas, não, ela é feita no computador. O ano passado nós levamos uns notebooks, né, que foi uma Sim. verdadeira aventura, né, Antônio? Foi uma correria Sim. porque a gente tinha que todo um processo que a gente fez esse ano de ir nas escolas e preparar a base de dados das provas, levantar, que até foi professor de referência que fez, a gente foi só ensinar, né, os técnicos foram nas escolas ensinar. O ano passado a gente tinha que fazer assim diariamente e terminava o turno da noite, tinha que preparar a base de dados para o outro dia. Então Sim. houve uma evolução nesses termos aí que, olha, foi bem legal. Isso aí foi Sim. muito bacana. Não, era primeiro nós tivemos todo um trabalho de instalar, né, o aplicativo que Exatamente. é o Jameson Replay, que ele é desenvolvido, né, por uma equipe técnica lá da Austrália, né, até eu participei de uma reunião com eles, né, o Antônio, eles e o Leandro que organiza, né, essa prova da Cisgra Rio, e eles falam só inglês, né, e aí a sorte que o Leandro domina muito bem o inglês e ele ia fazendo a tradução, né, nós íamos falando e eles, né, iam traduzindo, né? E então esse aplicativo o ano passado tinha que instalar no Windows, né? A gente levava 30 notebooks, cada técnico tinha que carregar no carro, né? 30, imagina a responsabilidade, né, o Antônio? Não sei se tu passou pela essa mesma sensação que eu, né? Inclusive, eles ficavam comigo, né, na minha casa aqui, eu ficava até meio receoso, né? Mas graças a Deus deu tudo certinho. Ó, a Suziane nos acompanhando aí, a Suziane Toffoli, tua colega lá do NTE. E assim, eu teve uma escola, né? Vou começar contando as minhas histórias aí. Teve uma escola, eu apliquei aqui na Alvorada, né? 2, na verdade, né? Que eu saí à noite, porque, né, também a gente tem aplicação manhã, tarde e noite em algumas escolas, outras só manhã e tarde, né? E teve 2 escolas que o diretor pediu para mim esperar, né, para mim, o colega que estava aplicando, o Marcos estava aplicando comigo, para a gente esperar eles para sair, eles fecharem toda a escola e sair junto. Eles disseram assim, não sai assim, né, sozinho, porque pode dar problema, né? Então, assim, era uma tensão muito grande, a gente tá com aquela responsabilidade de estar com 30 equipamentos, né, custando aí, sei lá, 3, 4 mil reais, né, cada um, verdade, né, e tu correndo o risco de ser assaltado aí, né, e às vezes ficam te cuidando e tal, né, então, isso realmente que tu falou aí é verdade, né, foi uma evolução, porque esse ano passou a ser aplicado usando os Chromebooks que já tinham nas escolas, né? E, claro, algumas escolas a gente não tinha ainda, né, os Chromebooks, mas aos poucos foi se entregando, foi se remanejando de um lugar para o outro. Até o Antônio até pode falar melhor do que eu, tem mais propriedade, porque ele fez esse processo aí, né, de carregar Chromebook de uma escola para outra e tal, né? Não, de notebook, né? De Chromebook. Não, digo os Chromebooks. Os Chromebook esse ano. A gente também fez isso aí, exatamente. É que a escola foi o Sônia Rangel Paim, que ainda não tinham os Chromebooks, né? Aí eles chegaram lá para a Creda, e a gente teve que. A Suzane até ajudou bastante, né? Fez o levantamento da base toda, né? A gente etiquetou, botou numeração tal, para facilitar. Mas mesmo assim, ainda faltaram 10, né, que a gente tinha e levou emprestado para fazer a prova. Sim. Lá não, eu até falo também, Sônia. Antônio, na questão assim que teve, não sei se foi o caso do NTE de vocês, mas teve NTS que tiveram que né, agilizar a entrega dos Chromebooks que ainda estavam chegando, né? Sim, Aí foi tem o todo o caso processo de fazer o aprovisionamento e tal, né? Mas, claro, isso é feito uma vez só, né? Depois... Sim. No caso dos Chromebooks de estudantes, não precisou, né, Vegas? A gente só dá uma conferida lá, até isso é uma questão também que a gente faz. A gente faz um processo meio de centro de distribuição, né, no NTE ali, né?
Sim. faz o controle É um dos trabalhos que vocês É, fazem, né? não, a gente não pega simplesmente o Chromebook e entrega para a escola. A gente pega, faz todo o processo de ir lá no Google Classroom, ver se realmente está provisionado, se não houve um engano de CRE, que na primeira fase houve, para depois entregar. Mas no fim deu tudo certo. Graças a Deus aí a gente está chegando no final e está tudo certinho. E para o pessoal saber, né, quem está nos ouvindo aí pela primeira vez, a gente esse ano foi instalado remotamente, né? O Jenison foi instalado à Via distância, né? quiosque, né? Via quiosque, foi uma coisa muito legal, porque Foi. é legal de tu imaginar que tu faz a instalação uma vez só lá no Admin Console, e se ele tiver aprovisionado direitinho dentro da UO certinha, ele vai aparecer nos Chromebooks, né? E isso era quase que instantâneo, né? É bem rápido, no né? primeiro momento tu fez pela UO, depois tu pediu o serial, né, dos Chromebooks, né, para aqueles que não estavam. estavam. Que aí, o que acontece? Tinha alguns Chromebooks que ainda não estavam prontos, né? Eram Sim. novos, não tinham sido recebidos ainda, então a gente tinha que colocar eles dentro do ambiente para depois, né? Eu não vou começar a falar os nomes técnicos aí, porque o pessoal não vai entender, de repente não sabe, certo. né, as unidades organizacionais aí, mas é mais ou menos isso que funciona. Tem que colocar os Chromebooks, o número deles no lugar certo, né, para o aplicativo aparecer instalado. Mas assim, a gente tem algumas histórias para contar aí, né, que aconteceram aí nas aplicações, né? Eu tenho uma bem engraçada minha que eu vou deixar para o final, né? Não vou dar spoiler, vou deixar mais para o final para contar, né? Até na época eu relatei, né, o que tinha acontecido, mas eu vou deixar mais para o final. Vou deixar para ti contar alguma das histórias aí que tu lembre aí das aplicações. Posso contar né? uma bem interessante. Algumas, mas uma, sim, especial, bem interessante foi esse ano que aconteceu. Foi em Viamão. A gente começou a aplicação, né, o aplicador começou a ler o nome dos alunos, entregar a folha de rascunho. A gente perguntou a todo mundo qual a folha de rascunho, quem não tem a folha levanta o braço, tal, começou a prova. Aí daqui uma hora de prova, uma menina lá levantou o braço, terminei. Tá, vamos para o questionário, então. Daí eu fui lá na mesa dela para ver se ela tinha finalizado e pegar o número número do questionário, que é um número só que para o pessoal entender, né, Antônio? Para o pessoal saber, né? Tem uma prova e depois tem um depois questionário. Tem um questionário. Como é que se chama? Social-econômico. Socioeconômico, né? Socioeconômico. Isso aí. Bom, aí cadê a tua folha de rascunho? Daí ela, não, eu não peguei. Poxa, mas aí como é que ela fez a prova? Porque é um dos requisitos, vamos explicar então. Para fazer a prova, ela tem que digitar o código de teste da folha de rascunho dela, que é única, ela como aluna, né? Daí mas como é que fez a prova? De onde é que tu tirou esse código? Ela, a minha colega aqui do lado me emprestou. Poxa, aí eu fiquei meio apavorado, né? Sim. As duas fazendo a mesma prova, né? Sorte a nossa que estava todo mundo sem internet, não estava fazendo online a prova, porque tem as duas maneiras, né, Viegas, que dá para fazer a prova. Até tu não chegou a citar isso, mas tem a prova online, que é feita com a internet, e a offline, que a gente estava fazendo, né, sem internet, para evitar riscos, né? E aí, como não tinha sido transmitida a prova ainda, eu peguei, tirei o Chromebook dela, né? Cheguei, esse teu Chromebook a gente não vai utilizar agora, dei um outro Chromebook, agora com a tua folha de rascunho tu recomeça a prova. E a que emprestou para ela o código, eu cheguei para ela e disse assim, olha, quando agora, daqui uns anos mais, quando tu tiver uma conta do Banco do Brasil bem gordinha, tu me passa a tua senha. Né? Mas olha, é incrível, né? Foi incrível. Sim, é incrível. É uma Mas história. o título do nosso podcast, né? Assim, por que algumas escolas, né, tem tanta resistência quanto à aplicação dessa prova? O que tu acha, como assim, olhando de fora, né, o Antônio? Olha, o Viegas, assim, ó, é meio assim, presunção minha de repente querer dar palpite em área pedagógica, né? Que eu não, mas eu vou, como tu falou, do olhar de fora, assim. Uma que eu acho, assim, que eu notei esse ano, principalmente, assim, teve escolas que reclamaram. A data da aplicação está coincidindo com o nosso calendário de encerramento do semestre, uma coisa assim, tá? Daí eu não falei nada, né? Assim, já foi agendado, foi marcado. A outra, Viegas, também é assim, ó, não adianta. Eu trabalhei fora há bastante tempo, tá? Sempre que tem uma auditoria, tá? Ou alguma cobrança externa que não é da tua organização, tu fica receoso. Tá? Não adianta, tu tem medo, é o desconhecido.
tá? Sim. Então, eu acho que isso aí também impacta na escola, tá? Nos professores, pô, vai ser avaliado o que eu tô dando em aula. Eu penso assim, sabe? Uhum. Isso sem contar o lado dos alunos, mas aí é o caso da escola, né? Tipo, que a Sim. gente está falando. Mas eu acho isso Não, aí. não, né, eu sou professor, né, estive há pouco tempo em sala de aula e eu não vou te negar, realmente é uma coisa que passa pela cabeça da gente, né? Porque quando tu dá a tua aula, tu faz a avaliação pensando no que tu sabe que tu deu para aquele aluno, porque tu não consegue Exatamente. trabalhar tudo, né? Não consegue trabalhar. E quando é uma aplicação externa, claro que a gente sabe que está previsto isso, né? Tem um programa de conteúdos e tudo que tem que ser dado, né? Mas na realidade tem vários fatores que influenciam na escola, no andamento das aulas, né? Que nem sempre consegue se atingir todos os objetivos, né, o Sim. Antônio? Então, assim, de fato, né, olhando como lado de professor, eu tinha esse receio também quando tinha uma aplicação de uma prova externa, né, que não era eu que havia elaborado, né? Não, e aí ainda é o seguinte, né, Viegas? Chega assim, ó, uma pessoa. Eu ainda sou meio conhecido, mas a maioria dos aplicadores esse ano não eram da Seduc, não eram da CRE. Eram Uhum, pessoas convidadas, pessoas que estavam ali ganhando o seu dinheirinho, né? Aí chega uma sim, pessoa desconhecida na escola, que de repente vai cobrar dos alunos, vai estar lá, porque a gente, mal ou bem, tanto o aplicador como o técnico se envolvem ali para tentar auxiliar o aluno, né? É uma uhum, coisa meio estranha. Eles ficam sim. meio ressabiados, assim, não adianta. Não, Mas até isso. mas a maioria das escolas não acontece isso. E isso aí acontece Sim. em Em poucas poucas, escolas. é. Não, é que eu posso confirmar isso também contigo, porque eu também apliquei, né? E também tive essa sensação. Quando a gente fala que algumas escolas têm essa resistência, a gente está dizendo que é assim, que não é a maioria, né? Não é a maioria das Não, não, não. escolas, né? Que nem a Suzy está falando aqui, a nossa colega aí. Trabalhei no PISA em 2021, achei a experiência muito legal, né? A receptividade das escolas foi muito boa. Mas aí tem uma questão, Suzy, que é o que o Antônio está falando aí. Tu é uma pessoa já bem conhecida né, por trabalhar na NTE, né, tu e o Antônio, né, e o Fábio também. Então eles conhecem vocês, eles têm uma receptividade diferente, né, porque eles já conhecem, já sabem o trabalho que vocês fazem, né, nas escolas, né, eles já estão ambientados. O que o Antônio acabou de falar aí, né? Tem as pessoas que não são de fora, que até a grande maioria, né, o Antônio, esse ano teve muita gente que não eram professores, que não eram da SEDU, Exatamente. que não eram das coordenadorias, que eram pessoas de fora que estavam trabalhando Desconhecidos. desconhecidas. Eu mesmo trabalhei no Enem durante muito tempo, não pela escola. Teve um ano, até 2 anos que eu trabalhei pela escola que eu estava, porque teve aplicação lá. Mas as outras vezes todas que eu trabalhei, foi uma pessoa que me apresentou lá, tu não quer trabalhar no Enem e tal, não tinha nada a ver com a escola ou eu ser professor, né? Então, assim, tinha muita gente de fora, esse ano principalmente, né, aplicando a prova. E aí acontece isso que tu fala, né? Tu chega Viu, e Viegas? tu é um estranho, né, Antônio? Sim, sim. Viu, Viegas? Agora uma coisa importante, a Suzy está aí, não é que eu vá puxar o saco dela, não preciso fazer isso aí, mas a participação dela esse ano, mesmo que ela não tenha trabalhado oficialmente no PISA, ela trabalhou bastante, tá? Na parte da preparação. O que eu digo na preparação é o seguinte: a gente fez live, tá, para os professores de referência, explicando todo o processo, como seria o PISA, o que eles teriam que fazer, né, para nos ajudar, para ajudar a escola. Então, só isso aí foi alguma coisa assim que, em relação ao ano passado, melhorou muito. O ano passado não tinha a figura do professor de referência. Esse ano já Uhum. teve. É mais uma Sim, evolução que teve, né? Então, isso aí sim. foi bem legal também. Não, esse trabalho aí que tu tá falando, que vocês fizeram aí, é muito importante, né? Porque é uma conscientização, né? É conversar com os diretores, diretoras das escolas, com os professores, né? Deixar bem ciente que é apenas uma avaliação para, né, ver os conhecimentos dos alunos, para colocar num parâmetro internacional, né? Que é para o bem da escola e não pelo, né, para o mal, né? Então, acho que isso é muito, muito importante, né? E também dizer que
as pessoas que estão indo até a escola, que esses aplicadores, esses técnicos, que muitas vezes nem são professores, nem são da SEDUC, não são de CREA, que eles estão ali indo ali fazer o trabalho deles, né? Então, assim, receber bem essas pessoas, né, o Antônio? Porque, assim, eu É trabalhei importante. como técnico, e como é ruim tu ser mal recebido, né? Tu já começa, tu chegar de manhã cedo, né? Que a gente tem que chegar muito cedo para fazer a aplicação, e de repente tu ter uma receptividade já ruim de saída, tu às vezes tem que fazer o trabalho manhã, tarde, noite, e tu tá lá naquela escola que tu tá vendo que tu não tá sendo bem recebido, bem Bem aceito recebido. lá, né? Então é bem complicado, né, Antônio? Tem escolas e tem escolas. Tem escolas que te tratam muito bem, tem escolas que são neutras e tem escolas que parece que tu é um inimigo lá na escola. Tá? Sim. Eu achei assim, ó, uma questão nisso aí, assim, ó, também é que às vezes o professor de referência ainda não tem experiência, foi o primeiro ano deles, tá? Faltou assim uma comunicação também às vezes com a direção da escola. Eu vou contar uma outra historinha aí, Vegas. Uma escola a gente foi aplicar de manhã, eu e colega, a gente aplicou bem a prova, tá? O professor de referência fez tudo certinho e tal. Aí ele disse que ia almoçar em casa, se a prova podia começar às 1h15, a gente falou, não, 1h15 a gente está aí. A gente saiu para almoçar, 1h10 a gente voltou para a sala. A gente tinha deixado a sala fechada. Uhum. Quando a gente chegou, a sala estava aberta, com um monte de crianças do ensino fundamental ali, eu acho que era do segundo, terceiro ano do fundamental, na frente dos Chromebooks, que tinha muitos que eu não tinha feito a transmissão ainda. Estavam abertos ali. Puxa, daí eu fiquei meio, não vou dizer estressado, mas fiquei meio apavorado. E tinha uma professora lá toda risonha. Aí eu cheguei para uma das crianças assim, veio fazer a prova com nós. Aí disse, ficou rindo, né? Daí eu disse, prof, a gente está aplicando prova. Aí ela, mas aqui é a minha sala. Poxa vida. Puxa, não avisaram a professora. Não avisaram. E ela ficou toda, ela achou que eu fui até meio deselegante com ela, mas não. Aí a questão, chegou uma outra professora, vou pegar o apagador. Daí disse, professora, nós vamos precisar do apagador aqui para pegar e botar o horário da prova, botar o código da sessão. Para quem não sabe, o código da sessão é o código da prova, né? Cada prova tem uma sessão. Aí a professora, essa dona da sala, chegou e falou, não, pode levar o apagador. Aí eu cheguei, quando ela falou isso aí, daí eu cheguei, falei com meu colega, disse assim, vamos lá, vamos falar com a professora de referência, com a direção. Acabou acontecendo o quê? Ela teve que sair da sala, ficou toda emburrada comigo, né? Queria saber se eu era da SEDUC, eu disse, eu sou da SEDUC, tá aqui o meu crachá, me identifiquei, né? Mas, enfim, no fim, deu tudo certo também. É uma coisa, é bem aquilo que a gente estava falando, né? O problema é que, para eles, muitas vezes, tu é um intruso dentro da escola, né? E eu tive 21 anos dentro da mesma escola, né, Antônio? Se cria aquela sensação de que a escola é tua, né? O professor, o diretor, a escola é minha, né? O Chromebook é do professor o Chromebook também. É meu, né? E na verdade não é, né? É uma coisa que até às vezes eu acho que inconscientemente a gente cria, né? A minha sala, a minha escola, né? E né? O meu diretor, a minha diretora, o meu secretário, os meus alunos, né? E na verdade nada é teu, né? É um patrimônio da escola, né? É patrimônio né? Da população, da comunidade em geral, né? Mas é uma coisa até meio natural do ser humano, né, o Antônio, que até eu mesmo já senti isso, né, de pensar que aquilo é meu, né, porque eu estou há muito tempo ali, e na verdade não é, né? E então o que acontece? Quando chega duas pessoas lá, que são estranhas, na maioria das vezes totalmente estranhas, né, que não são nem do NTE, que são de fora, tu é um invasor dentro da escola, né, é assim que as pessoas te enxergam, e se tu disser que é da SEDUC, pior ainda, né, porque muitos enxergam como né, eu acho que teve uma inimigo. experiência, né, o ano passado teve uma experiência, né, também não muito agradável também. Como inimigo, né, pois é. Eu aconteceu aqui na Alvorada, né, eu cheguei numa escola, né, e eu perguntei se não tinha extensão, porque isso é um outro problema que a gente se depara nas escolas e que né, é um problema recorrente, inclusive, professor que usa datashow, às vezes na escola, ele tem esse problema de chegar e ter uma tomada só na sala, né? Né, que hoje, nos dias de hoje, né, o ideal é que tenha mais tomada dentro da sala. Bom, enfim, né? Eu cheguei na escola e pedi, né, eu já tinha conversado com as coordenadoras de polo e dito, né,
vocês têm que ressaltar, né, que tem que pedir que a escola tenha uma extensão, ou que tenha um T, ou que coloque numa sala que tenha bastante tomadas, né, um laboratório de informática, mas porque principalmente os notebooks, eles eram grandão, né, o Antônio, eles Aham. gastavam mais bateria, né, então tinha que estar ligado. Esse problema não teve tanto, acho, nos Chromebooks, né. Não, não. Não. Então, assim, porque os Chromebooks duram, para durar até 12 horas, né? Eles têm uma autonomia Olha, boa, né? foram muito bons aí, porque a É, gente aplicou em 3 turnos em escolas aí e ainda estava com a metade da carga da bateria. Então, sim, tu imagina, né? E aí o que que aconteceu, né? Eu fui inventar de perguntar para o cara, né? Era um professor lá, não sei se era um coordenador, o que que era, se ele não poderia. Eu falei bem assim, isso não tem como conseguir. Perguntei se o coordenador não tinha avisado, né? Eu não poderia conseguir uma extensão para a gente ligar os notebooks. Para quê, né, cara? O cara me descascou, né? ah, Ninguém me avisou isso, né? Porque agora chega na hora e ficam inventando coisa, né? Eu disse, não, só um pouquinho. Foi pedido, né? Foi avisado que tivesse, né? Porque a gente tem uma coisa óbvia, né? Tu tem que ligar ali os aparelhos, os equipamentos, eles gastam bateria e tal, né? O cara enfureceu, né? Eu vou ligar para a coordenadora. Não, pode ligar, né? Pode ligar, mas assim, a gente estava esperando que a escola fosse nos dar as condições mínimas, né? Para sim, a sim. gente aplicar a prova, né? Daí a importância Aí, do professor de referência, né? Esse ano foi muito bom. que esse ano, pois é, para o pessoal entender, né? O que que é o professor de referência? Vou deixar o Antônio explicar aí, Antônio, Então que é o tá, professor de é que referência. foi solicitado, né, a cada escola que seria aplicado o PISA, tá, um professor que atua, que conhecesse TI, tá, provavelmente que seja lecione a cadeira de cultura digital que hoje tá entrando, né, nas primeiras séries, para ser um professor de referência da SEDUC, dos NTS, dos aplicadores em si e dos técnicos na escola. Seria um meio campo, né? O Sim, técnico precisa de tal coisa, precisa de máscara, precisa levar o aluno no banheiro, né? Coisas é bem. Vamos esclarecer mais então, Viegas, vamos aprofundar mais um pouquinho. Para quem não sabe, né, a prova do PISA é tal qual um concurso público. Né? Então, para o aluno sair para o banheiro, tem que ser acompanhado, tem que estar de máscara. Né? Esse ano ficou meio por conta da política das escolas, né? Não tinha uhum, escolas que, né, foi liberado. Mas, enfim, teria que seguir uma regra de concurso. Então, a uhum. figura do professor de referência foi muito importante, foi muito legal mesmo. Sim, isso foi um outro problema, né, que eu tive nessa mesma escola, né, que o cara ficou bravo comigo quando eu perguntei também se tinha alguém para acompanhar os alunos para irem no banheiro. O ano passado não tinha esse professor de referência, né, mas já havia sido solicitado que a escola tivesse alguém para acompanhar. A gente sabe, né, dos problemas de RH, de falta de pessoal que tem, né, mas assim, é de se pensar que é uma prova, né, como que bem tu falou, tipo um concurso e que tem que ter essa pessoa, né? E como tu tem um técnico e um aplicador só, tu não consegue fazer esse trabalho sozinho, né? Tu precisa ter alguém para te acompanhar o aluno. Isso na grande maioria das escolas, a gente já, quando chegava lá, mesmo não tendo esse cargo de professor de referência, a diretora ou o diretor disponibilizava uma pessoa. Oferecer. Mas nessa escola teve esse problema também. O cara também enfureceu quando eu fui perguntar se tinha, né, alguém. Bom, para começar, nos colocaram numa sala do outro lado do pátio da escola. A gente tinha que atravessar, né, a escola inteira para chegar longe de banheiro, longe de tudo, né? Longe da internet. Aí as pessoas perguntam, mas a prova não era offline, naquele momento não precisava de internet, mas a gente, como técnico ali, a gente tinha que se comunicar com o nosso coordenador de polo, precisava ter uma internet, né, pelo menos para isso, e no final da prova também sincronizar as provas e nos colocar no lugar mais longe possível, onde não tinha internet, né? Então, assim, aquela experiência foi horrível. Nós pegamos um dia quente, né? Não tinha ventilador na sala, assim, foi terrível. Foi terrível a experiência, né? E eu ainda tive o azar que naquele momento a coordenadora de polo não me deu o apoio, assim, né, de ligar para o coisa, não explicar, não, mas isso é um procedimento que nós estamos fazendo em todas as escolas. É por isso que eu frisei muito esse ano, né? Quando conversei com os técnicos, que eu disse: qualquer problema, fala comigo que eu vou ligar para a escola, vou conversar, vou explicar. Não, é que é assim, assim, assim a prova, né? Mas naquele momento eu senti falta disso, né? Então é muito importante, né, que os técnicos e os aplicadores tenham o apoio do coordenador de polo, né?
Aqui só para a gente saltar aqui a Ana Goes, né, que nos acompanha aí seguidamente, ela está falando aqui que fica com vergonha de alguns colegas, né? Recentemente ela convidou uma professora da UPF para uma palestra e entravam buscar e trazer livros. Vamos se aquele espaço não estivesse sendo ocupado. Ah, tá, entravam na sala, né, toda hora e saíam. Pois é. Lembrando que a biblioteca bom os mesmos livros. Enfim, seguiu com a convidada, mas há necessidade de ética e coleguismo, né? Então, alguns colegas enxergam, né, isso também, né? Eu tenho um pensamento assim, né, Antônio? Não importa quem seja, se é uma pessoa da SEDUC, ou do NTE, ou se é alguém do sindicato, o diretor, ele tem que receber, a diretora tem que receber bem qualquer pessoa que vá na escola. Cordialmente, né? Tu é o anfitrião, né? Tu não é obrigado a concordar com as coisas, mas a receber como anfitrião. Nem sempre tu recebe na tua casa pessoas que tu gosta. De repente tu vai receber uma pessoa que tu não goste muito, mas tu vai receber com educação, né? É o mínimo que se espera, né? O cargo que a pessoa tem, né, o Antônio? O cargo sim, que a a pessoa tem. Eu acho que educação, como tu falou. Esse ano mesmo... Pode falar, Antônio. Não, falando, não perdendo o fio da meada em relação à biblioteca, aconteceu também uma outra história interessante, agora no final também, eu fui numa escola fazer a reaplicação, ela já tinha sido feita a aplicação numa biblioteca. Não por ser biblioteca, mas tudo bem. As cadeiras não eram apropriadas, tá? Mas aí eu cheguei com a aplicadora lá e a biblioteca, na verdade, estava assim, estava meio ruim o layout. Né? Já tinha mesa no meio da biblioteca, não daria para fazer a prova de jeito nenhum. Então, assim, faltou um pouquinho de tino, eu acho, do professor de referência pegar e, vou providenciar uma sala para aplicar a prova. Sim. Aí eu cheguei no professor de referência, ele ficou meio chateado e tal, mas no fim ele arrumou uma outra sala para fazer a prova. Mas umas coisas assim que a pessoa tem que, né, se atentar para... Tu imagina a situação, né, o Antônio, que esse ano tinha os Chromebooks, né? Tu falou ali, a escola já estava com Chromebook lá, e eu tive relatos de técnicos que chegavam na escola, os Chromebooks não estavam na sala, que era para fazer a prova e tal, mas o ano passado, era pior ainda a situação, e tu também passou por isso, que a gente tinha que carregar os notebooks, né? Teve uma escola que me colocaram, acho que no terceiro andar da escola, no pavilhão do outro lado. Nós tínhamos que atravessar todo o pátio da escola também e subir 3 andares com os notebooks. Tu imagina... Aconteceu parecido comigo também. Tu imagina os notebooks, eles são bem pesadinhos e cada um ia dentro de uma caixa. Nós estávamos fazendo assim, a gente carregava 3 dentro de uma caixa, acho que tu fez o mesmo procedimento, né? Não, e levava os fios. A gente fez um pouquinho diferente. Até o meu colega lá, que era o marido da Suziane, ele tinha umas caixas de plástico, aquelas caixas de supermercado, 2 caixas daquelas, e a gente botava eles já sem caixa ali dentro. Então, por esse lado ficava um pouco mais fácil, mais prático. Né? Pois é, tu imagina, eu e o Marcos, a gente carregava de 3 em 3, cada um, né? Na verdade, eram 9 notebooks dentro, tu carregando. Né? E a gente subindo e descendo a escada. A gente teve que fazer esse processo para carregar eles até a sala e depois de volta, né? Até lá era uma sala muito boa, né? E tudo, mas assim, teve esse problema que a gente ficou longe. Então, né? É de se pensar, né? Os caras vão vir aplicar uma prova que vão vir com os computadores, vão trazer os computadores, então bota numa sala bem na entrada da escola, bem próxima, né? Algumas pensaram nisso, outras não, né? Então, assim, chegava no final do dia, às vezes tu tava com a coluna detonada, né? De ficar carregando, né, aqueles notebooks, né? Mas esse problema, assim, de algumas escolas te receberem mal, né? É complicado. Teve uma escola aqui, foi em Cachoeirinha até, que eu cheguei, né? E a diretora já sabia. Primeiro, a diretora não queria deixar o carro dentro do pátio. Um baita de um pátio, Antônio, né? Não queria. Não, aqui não pode deixar o carro dentro do pátio. Eu ia deixar o meu carro o dia inteiro na rua até de noite, né? Eu disse, não, só um pouquinho. Pô, esse baita parte, deixa eu colocar no cantinho ali. Eu só coloco bem no cantinho ali, encostado ali, não vai incomodar ninguém, né? Aí até que ela deixou. Tá, aí eu deixei o carro ali. Bom, aí eu fui esperar para ela me mostrar onde é que era a sala, tudo. Cara, eu fiquei acho que uns 10 minutos parado na sala do professor e ela com as colegas fazendo selfie, né? E eu parado ali na porta esperando, né? Então, assim,
Se livre de uma vez do cara ali, leva o cara para a sala onde é que é, deixa o cara organizar lá a sala, né? Vai ter que aplicar igual, né? Vai Já ter que foi convocado. aplicar, né? Então, assim, parece umas coisas assim para mostrar assim, não, eu sou contra essa prova aí, tu vai te ferrar e vai ficar esperando aí, né? Eu vou te punir por causa disso. Só que tu é um cara que tá fazendo o teu trabalho lá, né? Tu não tem culpa se ele não gosta, se ele é contra ou a favor, né? Então, assim, eu me lembro que nessa eu passei por isso também, né? De ter que ficar esperando. E aquela situação, assim, tem escolas que nem água te ofereciam, né? Depois eu aprendi que eu tinha que levar uma garrafinha de água, porque além de ficar longe do lugar onde tinha água, também não iam te oferecer, né? Então, nem água, muito menos café, né? Claro que isso não é uma obrigação, né? Mas, assim, muitas escolas ofereceram café pra gente, né? Café da manhã, teve uma que eu tive café da manhã, café da tarde, tivemos janta, né? Que eu tinha o costume, não sei como é que tu fazia, mas a gente ligava antes para a escola, né? Eu já ligava antes para a escola e perguntava: tem estacionamento? Né? Perguntava, tem, né? Onde almoçar e tal, né? Ou pelo menos eu levar minha marmita e tal, né? Então, assim, muitas já diziam: não precisa nem trazer. Né, lanche, eu sempre levava o meu lanche, né? Mas muitas diziam para mim assim: nem precisa trazer, porque tem almoço aqui, tem janta. Teve uma que nós ganhamos até sobremesa, né? Eu disse pro Marcos: nós vamos voltar mais gordo Não, olha, das aplicações, né? viu, Viegas? Como eu te falei, aqui que tratam mal mesmo são exceções, porque assim, ó, esse ano, assim, ó, eu não posso me queixar, fui muito bem tratado, teve escolas que me deram almoço muito bom, tá? Muito bom, lanche da tarde. Tem outras, se for fazer assim, é que tem escolas e tem escolas, né? Tem outras que Uhum. parece que tu não tá ali. Ou melhor, É né, um, Antônio? Ou melhor, tem escolas, né, tem diretores e gestores e gestores, né? Tem aqueles bons gestores e tem aqueles gestores que é verdade, deixam a desejar, né? O Noé tá falando aqui, né? O Noé, se eu é não me engano, me verdade. corrija aí, Noé, se eu estiver enganado, mas se eu não me engano, o Noé tá de vice-diretor agora, e ele disse: ó, na nossa escola, substituir todos os computadores pelos Chromes na sala de informática está ótima. PISA e aulas eficientes, né? Então, parabéns aí ao Noé e à escola Bacana. dele, né? Ó, ele está colocando aqui, ó, como dirigente também no sindicato, observei muita gentileza e falta delas na escola. A gente sabe que acontece isso, né, o Noé? Mas, enfim, né? Então, assim, eu passei por umas situações assim, bem engraçadas, mas assim, que nem tu falou, a grande maioria nos atende muito bem, assim, né? E eu sabe que eu gosto de visitar as escolas, né? Eu gosto de visitar, porque eu gosto de conversar com os diretores, com os professores lá, e já sigo convidando para o meu podcast, né? E tal. Mas, assim, tem escolas que tu não tem nem essa entrada, né? Essa escola mesmo, essa mesma escola aí que a diretora me deixou cozinhando lá e ficando esperando na porta, eu quis ir no banheiro, né? O banheiro só na sala dos professores. A escola com o banheiro, as portas fechadas, né? Durante o intervalo lá, e só na intervalo, né, a gente fica manhã e tarde, né? Então tinha um intervalo da manhã para tarde ali, só no banheiro dos professores, né? Eu vou no banheiro lá no final da sala, quando eu abro a porta, tinha uma espécie de uma reunião, né, dentro da sala dos professores lá com ela, né? Cara, assim, acho que foi a situação mais constrangedora que eu passei, assim, porque eu abri a porta e parou todo mundo ao mesmo tempo, assim, ficou me olhando como se eu fosse um ET, Tu né? invadiu a reunião, né? Invadir a reunião, né? Mas só que aí eu penso assim, né, Antônio? Claro que os professores tiveram aquela reação, porque um cara estranho dentro da escola ali aparece do nada, abre a porta, né? Uhum. Então, assim, o que faltou ali? A diretora chegar e dizer assim, ó, pessoal, né, já de manhã na chegada ali, ó, esses dois caras que estão aí, esse barbudo aí, o velho e o gurizão aí, estão aplicando a prova no PISA, tá? Então vocês vão ver ele no pátio aí, ele aqui na sala dos professores, vão ir no banheiro ali e tal. Então vocês fiquem tranquilos aí, porque eles estão aí dentro, porque eles são nos aplicadores. Não são Ponto. inimigos. Não precisa dizer mais nada, né, cara? Mas assim, tu fica com aquela situação assim, bom, vou evitar o máximo de ir no banheiro lá, porque o pessoal vai ficar me olhando com cara de invasor, né? É verdade. Isso é verdade mesmo.
Mas assim, no geral, né, não aconteceu isso, né? Mas assim, na minoria, tinha essas situações aí. Aquela escola também do cara que me recebeu mal também, acho que foi uma professora, me atacou no pátio também e perguntou assim: que tu é, o que tu tá fazendo aqui na escola? Aí eu disse, não, eu sou o técnico, tô aplicando a prova ali, né? Eu até sei o que passou na cabeça dela, né? Que ela ficou pensando, né? O que esse cara tá andando aqui no pátio aqui, né? Então, assim, tu te sente constrangido, né? Por que não É isso avisa? aí. Por que não diz que aquele ali é um técnico que tá ali aplicando a prova, né? Eu acho que essa preparação que a gente fez, o NTE ali, eu acho que é o único ponto que a gente não, eu acho que a gente até não sei como a Suzy planejou, tá? Que a gente, eu acho que deixou meio de fora é convidar alguém da direção da escola para participar também da live. Não só o professor de referência, um vice-diretor, um supervisor. Se bem que eu acho que a Suzy mandou o convite amplo, depois eu até vou falar com ela. Mas eu acho que faz falta o diretor, a direção da escola está engajada também, saber o que vai se passar na escola dela, para poder dar o apoio necessário, comunicar, né? Isso que tu falou aí. Sim, sim. A gente não ficar por desconhecido na escola. É uma boa ideia, né, Antônio? Mas só que isso tem que ser feito regionalmente, né? A gente também percebeu, assim, né? Eu, como fiquei de coordenador técnico, que alguns NTS, ou os cachorros do vizinho, que sempre participam da minha Tô vendo, live, tô vendo. eles não tinham entrado ainda, né? Aham. Mas, assim, eu vi que teve alguns coordenadores que souberam mais, assim, fazer esse processo aí de chamar, de conversar, né, com o pessoal, preparar antes. É muito importante ligar para a escola antes, não basta mandar o e-mail. Né? Tem, Sim. tem coordenadores de polo que não enviaram, né, enviaram um e-mail, mas não ligaram para a escola. Aí, de repente, o diretor não olha o e-mail, ou está usando outro e-mail, né, e tal, e aí A não gente fica. ali em particular, a gente além de fazer essa live, a gente criou o grupo dos aplicadores, né? Então, estava um canal aberto para eles se comunicarem. Foi bem interessante, foi bem legal. Mas eu, Sim, mesmo assim, faltou, acho que esse detalhezinho aí da direção tá junto também, da direção tomar ciência do que tá acontecendo. Porque nem sempre o professor de referência vai chegar e vai dizer para o diretor, deveria. Ó, tal dia vai ter a prova do PISA, ou de repente fala, e o diretor também não tem a ciência da importância, né? Que vai ser para ele sim. essa aplicação também, né? Não, é importante. Aconteceu o ano passado de mais de uma escola, tá? Na verdade, aconteceu de eu chegar e nem saberem que tinha prova. Né? Então tu É. imagina a surpresa, né? Chega o cara lá, não, vim aqui aplicar a prova PISA. Que prova? Ninguém falou nada, não estou sabendo de nada. Não, mas foi enviado um e-mail aí. Não, mas eu não vi esse e-mail aí. Né? Então, assim, esse ano foi uma coisa que eu me preocupei muito e eu cobrei, assim, reforcei bastante. Então, ó, tem que ligar antes. Eu fazia isso como técnico, eu fazia. Eu ligava antes e avisava. Então, algumas escolas, depois que eu vi que estava dando esse problema, né? Algumas escolas eu já avisava antes, olha, tô indo aí, às vezes até a minha esposa mesmo, que eu não podia, tava, né, lá na Seduc trabalhando outra coisa, eu pedia para ela, liga para mim lá, confirma que eu tô indo tal dia, aí ela já avisava para mim, né, fez esse serviço de secretária aí, e aí assim não dava tanto problema, mas assim, mesmo assim, é bom ter uma preparação bem antes, né, Antônio? Sim, sim. No nosso caso também, ó, a Tânia, a coordenadora do nosso polo ali, eu senti que ela se preocupou bastante também, ela avisou bem as escolas e a gente, por falta de aviso de comunicação, não foi o Sim. caso, né? Mas talvez a comunicação interna da própria escola que tenha falhado um pouco. Mas, como eu falei, no geral foi muito bom, foi excelente. Não Sim. tem, em relação ao ano E tu passado, foi acha bem melhor. que tu acha que as orientações esse ano ajudaram, assim, porque pelo menos a parte técnica a gente mandou, né? Que eu usei, para mim foi muito bom a experiência de ter trabalhado como técnico, né? Porque eu pensei em todas essas coisas que faltou quando eu apliquei, eu pensei nisso para montar as Coordenar. orientações, né? Então nas Uhum. orientações eu coloquei, né, que já tivesse pelo menos, né, uma extensão, que tivesse pelo menos né, ou se não tem uma extensão ou ter, algumas escolas receberam os carrinhos para carregamento do Chromebook, né? Então, assim, ou uma coisa ou outra, mas não deixasse os técnicos totalmente desamparados, né? Uhum. Não, Chegou essas informações, o pessoal conseguiu. não, isso aí foi uma das recomendações que até a gente sabia da capacidade da bateria dos Chromes, né? Que essas Uhum, 12 horas que tu falou aí.
a gente sabia que ele tinha uma potência boa, que tinha bastante durabilidade, né? Então a gente só pedia para eles deixarem com a carga máxima, tá? Os Chromes, como realmente aconteceu, a gente não teve problema de carga, tá? Porque todas as escolas Sim, cumpriram a isso aí risca. facilitou, né? Era uma dos pedidos que a gente fazia para o professor de referência. Olha, levantem a base de dados. Um outro detalhe que a gente fez também, agora dá para falar em off, tá? A gente pediu, até a gente deu uma mentirinha para os, perdão se os professores de referência estão assistindo aí, que eles mandassem a foto, tá, das bases de cada Chrome. Porque daí a gente tinha certeza, podia ver ali o número, a identificação do aparelho e se as provas estavam ali. Foi meio um climazinho de terror, mas foi necessário. Mas eles cumpriram a Tu risca, pediu para tirar com a tela que aparecia ali com a. Exatamente, depois da base de dados levantada ali. Foi uma coisa. Só para o pessoal que entender aí, né, pessoal que de repente não está acompanhando o processo, né, o aplicativo era instalado antes, né, remotamente e tal, mas a prova, esse professor de referência que foi remunerado, tá, para ninguém dizer assim, mas deram mais o serviço para o professor na escola e não foi remunerado, foi um pedido nosso lá, a gente, né, pediu bastante que esse professor fosse remunerado, porque eu achava que não tinha cabimento, né, o professor fazer esse trabalho sem receber, né? Então, assim, nós pedimos e acabamos sendo atendidos pela Sesgran Rio. Esse professor foi pago para fazer o quê, né? Um dos serviços dele era esse. Antes do técnico ir na escola, ele fazia o download, baixava, né, o banco de dados da prova específico, porque cada escola tem uma prova diferente, né, Antônio? Sim, sim. Na verdade, Viegas, a gente ia na escola, ensinava o professor de referência a fazer o processo do upload do banco de dados, né? Umas 3, 4 máquinas ali, perguntava, tá tudo ok? É isso mesmo? Ele dizia, tá. Então, assim, agora tu faz o resto, a gente começa a prova tal dia, vai começar o certame do concurso, da prova do PISA tal dia. À medida que tu for terminando, tu manda para nós essas 30 fotos aí. Mas foto não é uma coisa tão desesperadora, né, Viegas? Pô, tira uma fotinha do celular, põe no drive e manda. Então, alguns ficaram meio, mas eu vou ter que mandar as 30. É a exigência da Sesgran Rio, tu tem que mandar. Mas no fim foi uma coisa para o bem, porque todo mundo fez certinho, não teve problema. A gente não teve um problema de base de dados não estar lá. Porque a gente pegou as fotos e conferia antes. Só para responder, né, a Ana Goes ali, ela tá falando a questão, né, de que muitas vezes avisa um dia antes, né? Eu também acho, não pode avisar um dia antes, mas só que assim, Ana, a orientação de lá, lá da Seduc, né, principalmente na minha parte técnica lá, a gente orientou para ser feito isso bem antes, né? Só que o que aconteceu? Depende do coordenador de polo. Se ele não fizer isso bem antes, né, e ele tem que fazer esse processo. E alguns talvez não tenham feito, né? Até por falta de experiência, né, Antônio? Olha, até por falta de experiência, mas no nosso caso, assim, uma semana antes a gente foi em todas as escolas, tá? Eu e o Fábio, a gente foi em todas as escolas e quem não tinha até escola ainda que não estava definido quem era o professor de referência. Então, na hora se escolheu o professor de referência e se levantou 3, 4 máquinas e perguntaram. A gente perguntava: é isso mesmo? Tu entendeu o processo? Tem que fazer nos restantes e mandar a foto para a gente. Qualquer coisa tu entra em contato. E foi perfeito. Mas eu acho que aí entrou o que acaba acontecendo. A experiência tua, né, já da aplicação do ano passado e da Suzy ajudou muito, né? O Fábio também. Ela está dizendo aqui, algumas direções participaram da live e na visita presencial houve a conversa com os gestores. Então, o pessoal estava ciente, né, pelo menos, né, a gente tem certeza aí na 28ª, né, que o pessoal estava ciente que haveria a prova, né, que teria a prova, né? A Ana está dizendo que ela está agradecendo, né, pelo esclarecimento. Não, o objetivo nosso é justamente esse, né, Antônio? É esclarecer, né, e evitar, né, que de repente futuras aplicações voltem a ocorrer as mesmas coisas, né? Problemas sempre vão acontecer, é normal, né? Mas a gente minimizar ao máximo esses problemas. Eu teria até feito uma live antes, assim, né, para esclarecer, né? Mas é que às vezes falta o tempo, né? Também a gente também fica sabendo às vezes das coisas meio em cima da hora, né? Mas eu tenho uma história boa também para contar, inclusive contar, e eu tenho registrado, Antônio. Então eu
eu disse que mais para o final eu ia mostrar, né? Não ia dar spoiler. Eu tenho registrado o vídeo do acontecimento. Dá uma olhada aí, vamos ver se dá certo aí, se ele vai rodar direitinho aqui. Aqui, vamos ver. E aí, galerinha? Tô aqui com meu amigo Sandro. Olha lá, ele ficou preso, pessoal. Não tem nenhuma coisinha de alicate, não tem ali, né? Não tem como virar. Ah, então tá, fechou. Mas ele vai... Tá muito grosso o alicate. Ele vai conseguir, pessoal. Tá? Tem que ser uma chave mais fina. E aí, Sandro? Como você se sente? Consegue? Olha aí, gurizada! Olha aí, gurizada! Deus o livre! Consegui. E aí, Antônio? E, cara, eu não sei o que eu tenho com o banheiro de escola. Não sei! Tu acredita que isso aconteceu 2 vezes em 2 escolas diferentes? Essa aí foi em Campo Bom. Mal eu tinha chegado na escola, eu vou no banheiro, né? Aí fui no banheiro, era meio longinho aqui de casa, né? Fui no banheiro, quando fechei a porta, não tinha trinco na porta, e aí não abria, né? Aí o Marcos que aplicou a prova comigo, filmou. E aí era o professor, até essa escola aí foi uma escola que nós somos muito bem atendidos, né? A diretora nos avisou antes que a gente não precisa se preocupar com o almoço. Eu levei até minha esposa junto para passear lá, e enquanto a gente ficou aplicando prova, ela ficou passeando, a diretora mostrou a escola para ela, e meu filho também. Fomos muito bem atendidos, mas teve esse ocorrido aí comigo, que eu fiquei trancado no banheiro, tive que dar uma de Homem-Aranha ali, tu viu? Sim, ainda bem que tá com preparo físico bom, né? E aí, numa outra escola, aqui na Alvorada, era uma porta daquelas de lata, e eu bati a porta e ela trancou embaixo. E quem é que disse que abria depois? Eu acho que eu chutei aquela porta umas 20 vezes. Toda a escola deve ter escutado, né? Eu tentando arrombar a porta. Então, assim, eu consegui, nessa aplicação da prova PISA ano passado, ficar preso em 2 banheiros. 2 banheiros. Eu acho que estavam querendo me boicotar para mim não aplicar a prova. Deve ter sido coisa dos alunos, Antônio. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pode ter sido. Tu sabe, Viegas, que é também uma coisa interessante para te ver a receptividade dos alunos também. Teve uma prova que a gente distribuiu aqueles saquinhos para eles guardarem os celulares. Eu já ia te perguntar, Antônio, sobre os alunos. Para a gente guardar para eles guardarem os celulares, né, desligados e tal. Aí, depois eles iam lá, ficavam na frente, lá os saquinhos com os celulares desligados, eles iam ali na frente, pegavam e... Aí um chegou, abriu, pegou e me disse assim, eu posso ficar com o saquinho? Pode ficar. Aí ele ficou na minha frente com a caneta. Daí eu, tá, pode ficar com o saquinho. Não, professor, eu quero ter autógrafo. Aí eu disse, beleza, daí eu peguei, rubriquei ali para ele. Mas aí que tá, os alunos também, tem alunos que são bem receptivos, tem outros que, assim, ó, são poucos, né? Tem poucos, mas tem. Que são completamente contrários, não querem fazer a prova e perguntam o que eu ganho com essa prova. Mas às vezes aí também falta a conscientização, né, Antônio, do gestor ou da gestora, né? Tu sabe que eu teve gestores assim que eu mesmo fiquei impressionado com a atitude, assim, que eles chegaram e fizeram um verdadeiro discurso antes da prova, como era importante essa prova para a escola, para os alunos, incentivou os alunos. Eu vi até um caso, não sei se tu chegou a ver no nosso grupo de técnicos, que um relator ali, um colega, um técnico relatou que o diretor prometeu não sei o que, não sei se tu lembra, Antônio. Prometeu, não cheguei a ver. Prometeu algo para os alunos, um prêmio, alguma coisa assim, sabe? Foi um passeio. Prometeu um passeio para os alunos e os alunos se empenharam na prova. Isso, então, assim, é uma questão, né, de quem está lá na gestão, né, Antônio? Não adianta, sim. Né? No meu caso ali, que eu notei, assim, ó, teve escolas que eles pegaram, até pelo trabalho que foi feito na live lá, a própria Suzy fez isso, assim, ó, a direção da escola fez um almoço especial, fez um lanchinho. Teve essa mesma escola que eu contei o caso da professora, mas
na parte do tratamento dos alunos foi excelente. Eles fizeram tipo uma bancadinha, um buffet de cachorro-quente para os alunos. Agora tu vê. Que legal, né? De cachorro-quente, com refrigerante e tal. Então, foi uma coisa que atraiu o aluno, com bombonzinho, né? Isso aí é uma coisa que atrai. Agora, eu assim, ó, Viegas, o que eu assim, para dar sugestão é meio complicado a gente dar, né? Porque nem eu te falei, não trabalho na parte administrativa nem nada. Mas uma coisa que eles cobram bastante é o seguinte, ó. Pô, quando é que eu vou saber o resultado da prova? Né? Mas eu acho assim, Viegas, tu quer saber, né? Tu quer saber, né? Uma ideia, claro. Tu não vai expor o nome do aluno, não vai botar o nome do aluno num ranking. Não pode fazer isso aí. Eles não podem sair com a folha de rascunho. Mas para ele mesmo, né? Poderia ele ficar com o código de teste dele e depois aparecer uma listagem dentro da escola da classificação daqueles códigos de teste. Daí ele vai lá e ele vai conferir, ó. Ah, tá. Ou até mesmo online, ele entra lá com o código, que nem exatamente, é o resultado. Online, a gente faz o vestibular da URGS, é assim, né? A gente tu faz lá e tu olha a tua nota lá dentro. Uma planilha com acesso ao Google Drive pela gestão da escola, para a escola ver como foram os alunos ali. Sim, tanto para o aluno mesmo, quanto para o diretor, né? Para o professor e tal. Né? Ele saber como é que ele foi em matemática, como é que ele foi em português, né? Porque as provas do PISA ali, pelo que eu vi até com a Suziane, elas ficam liberadas no site, né? Quem quiser ver as questões depois, estão as provas lá, eles podem ver. Sim. Né? Então, pô, é uma coisa que eu não sei qual é o critério, mas assim, eu sei que esses resultados depois, né, se eu não me engano, estão até publicados naquela plataforma Foco, né? Uhum. O diretor ele tem acesso a isso, de repente depois ele pode publicar como a escola foi, como os alunos foi, se eles quiserem saber, né? Eu não sabia dessa plataforma. A plataforma Foco, ela tem não só, ela tem da Prova Brasil, do SAEB, tudo vai para lá, e eu acredito que o resultado da Prova PISA também vai, talvez, se não foi ainda, talvez ainda vai ir, porque teve uma parte da aplicação, né, como tu bem sabe, tu participou ano passado, foi em novembro, né, outubro, novembro, né, e a outra agora, e foi uma parte das escolas e agora foi outras escolas, né, sim. Então essa situação, de repente, eu acho que depois vai ser publicado o resultado, né, com certeza, porque o objetivo é esse, né, é ter um ranqueamento aí das escolas, né. A minha esposa está falando aqui, a Tati Viegas está falando aqui, né, que essa diretora do Campo Bom aí, ela levou até um bolo, suco gelado para os alunos, né, e foi super receptiva, e até eu ia contar que, assim, Campo Bom, eu acho que é uma das cidades mais quentes do estado, né, o Antônio. Eu tinha me esquecido, porque eu tinha ido quando eu era criança lá, o quanto o Campo Bom é quente, né, é uma cidade muito bonita, né, muito limpa e tudo, mas é quente. Cara, e a escola ainda era numa baixada, né? A escola era numa baixada e cheia de morro na volta. Eu fiquei com pena daqueles alunos fazendo a prova, cara, porque era muito quente, todo mundo de máscara, estava no auge da pandemia ainda, né? Todo mundo de máscara. E aí eu até perguntei, pô, como é que vocês aguentam estudar aqui com esse calor, né? Aí eles disseram, não, a gente já está acostumado, né, com o calor. Mas assim, muito quente mesmo. Né? Então, deu uma cortada aqui na minha internet aqui. Tu estava dando uma travada aí. Mas enfim, Antônio, já está fechando quase uma hora, a gente já está concluindo aí, para a gente também não ficar sem internet antes. Esses dias teve o Edson, né? Caiu antes, aí a gente não conseguiu concluir, né? Então, antes que dê problema, né? Eu queria dizer que eu gostei muito do bate-papo, acho que até falei demais hoje, né? Mas é que eu também tinha bastante história para contar aí, né, o Antônio? É uma experiência diferente, eu vou te dizer, foi estressante, foi cansativo, não sei qual é a tua opinião, mas assim, eu gostei de fazer esse trabalho, assim, de aplicar as provas. Não, eu também gostei, Viegas. É bem interessante esse trabalho. Tomara que tenha mais, né? A gente trabalha. Sim. E foi um prazer aí ter participado dessa live aí no teu canal. Muito agradecido, Imeldo. Não, o Antônio estava meio receoso, porque não estava acostumado a participar de live, mas acho que se saiu muito bem, Antônio, né? É um bate-papo, eu procuro deixar as pessoas à vontade, né, para a gente conversar. É uma conversa, não é. Eu não gosto de chamar de entrevista, né? Eu já disse para o pessoal aqui várias vezes que não é uma entrevista, é um bate-papo aí para a gente trocar ideias, para a gente
trazer informação, né, que nem a gente estava falando, e talvez muitas pessoas não saibam de algumas coisas, né, e mostrar um pouco como é que é essa prova PISA aí. Meu pai mesmo esse dia perguntou, tá, mas o que é essa prova PISA aí, né? É uma prova, né, que é aplicada a nível de internacional com adolescentes aí com idade em torno de 15 anos, né, Antônio? Eu queria agradecer aí, teve uma boa participação do pessoal aí, eu queria agradecer a todos que estavam participando aí, a contribuição do pessoal aí, e também te agradecer mais uma vez, Antônio, por tu ter aceito o meu convite aí de participar e, né, vai voltar outras vezes aí para a gente falar de outros assuntos, de repente falar um dia aí sobre o teu trabalho no NTE, né, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional. Vamos ver aqui, ó. E para encerrar, o Homem-Aranha novamente. Então eu não se mereço isso. Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com o Homem-Aranha. Eu queria te agradecer, então, Antônio. Obrigado, Viegas, obrigado a todos aí também. Até a próxima e vamos botar o Homem-Aranha aí pra gente encerrar e pra satisfazer a vontade do Noé. E aí, galerinha? Tô aqui com meu amigo Sandro. Olha lá, ele ficou preso, pessoal. Não tem nenhuma coisinha, alicate, não tem ali, né? Não tem como virar. Ah, então tá, fechou. Mas ele vai... Tá muito grosso o alicate. Ele vai conseguir, pessoal. Tá? Não, tem que ser uma chave mais fina. E aí, Sandro? Como você se sente? Olha aí, gurizada! Olha aí, gurizada! Deus o livre! Consegui.